Olá, continuaremos nessa aula com a nossa série de aulas sobre eletricidade básica. Hoje nós vamos falar sobre eletricidade dinâmica. Diferente da eletricidade estática, apesar de suas origens serem semelhantes e os comportamentos serem semelhantes, temos a diferença que a eletricidade estática ela mantém cargas em movimento no primeiro momento, depois essas cargas se estabilizam, não movimentam mais, ficam instantaneamente ou estaticamente paradas. No primeiro momento acontece só um movimento instantâneo de cargas elétricas e depois isso se estabiliza, você tem ali disponível uma diferença de potencial e um campo elétrico. A eletricidade dinâmica, diferente da eletricidade estática, você tem sempre movimentos elétricos e uma constante diferença de potencial. Não há equilíbrio e você vai ter sempre a corrente disponível para circular, ou seja, se tem a diferença de potencial, favoreceu o movimento das cargas elétricas, permitiu que os pontos de diferentes potenciais sejam interligados por um condutor, então você vai ter um constante fluxo de elétrons sem cessar. Para nós iniciarmos algumas abordagens sobre a eletricidade dinâmica, que é a eletricidade mais usual, aqui é mais comum. Então, hoje especificamente, eu vou fazer uma abordagem sobre as três principais variáveis, as suas relações práticas. Vou fazer uma colocação sobre resistência elétrica e onde a gente encontra o conceito de resistência elétrica na prática. Então, essas três variáveis aqui são expressas de forma prática. A gente usa, que é a lei de Ohm, o físico que estudou as relações entre tensão, resistência elétrica e corrente elétrica. E ele deu as suas definições e explicações matemáticas para explicar o seu entendimento sobre esses fenômenos, essas variáveis. Fácil para a gente entender. Para ter a corrente elétrica é necessário ter uma diferença de potencial. Eu preciso gerar uma DDP. Ok? Essa diferença de potencial vai proporcionar o deslocamento dos elétrons. Esse deslocamento e esse fluxo, esse movimento, eu vou chamar de corrente elétrica. Porém, para que eu tenha o movimento dessas cargas elétricas, é necessário eu ter um caminho pelo qual esses elétrons possam se deslocar. Todo na matéria é formado por átomos. Então, esses elétrons eles se deslocam, geralmente de um átomo para outro. Às vezes, dependendo do tipo de material, você tem um melhor deslocamento ou um deslocamento dificultoso. Então, a gente vai chamar isso de resistência elétrica. Ou seja, é a resistência que uma determinada estrutura atômica oferece à passagem da corrente, ou seja, ao movimento dos elétrons, ao desprendimento dos elétrons. Os materiais que são considerados condutores são materiais que os seus elétrons têm uma característica muito particular, ou seja, átomos onde você, na sua última camada, você tem uma quantidade pequena de elétrons. Essa quantidade pequena de elétrons, ela sofre uma baixa influência de força do núcleo, e então esses elétrons eles ficam livres, ou seja, eles são fáceis de desprender do seu átomo. Então, esses materiais com essa característica são considerados materiais condutores. Então, significa, se eu aplicar uma diferença de potencial em um material dessa natureza, eu vou ter uma retirada de elétrons com facilidade. Então, isso aí é um material, ou caracteriza um material condutor. Okay? Baixa resistência. A corrente elétrica ela vai ser dada com a relação entre a diferença de potencial e essa resistência, ou seja, a área pelo qual a corrente vai ser
movimentar, vai se propagar, os elétrons vão se movimentar. Com essas relações, se a gente olhando de forma prática, existem outras variáveis que vão ser significativas para o resultado desse movimento de cargas elétricas, de corrente elétrica. Então, a qualidade do meu circuito, o resultado do funcionamento do meu circuito está diretamente ligado a essas relações. Se é desejável que eu tenha uma corrente elétrica fluindo bem, ou seja, que essa corrente elétrica seja uma corrente elétrica que ela cresça, uma corrente elétrica que ela seja livre ou proporcione um potencial satisfatório para o meu circuito, então tenho que garantir que a resistência elétrica não existe. Porém, se há uma necessidade de eu limitar essa corrente, então eu devo propositalmente criar uma resistência elétrica para garantir que o fluxo de elétrons seja menor. Eu posso também controlar a corrente mudando a diferença de potencial. Quando eu baixo o potencial, quando eu baixo a diferença de potencial, quando eu reduzo a tensão, então, consequentemente, eu vou reduzir a corrente. Então, essas relações é muito simples de fazer. Se você aumenta a diferença de potencial, o resultado da corrente é maior. Se você reduz a resistência, o resultado da corrente é maior. Se você aumenta a resistência, o resultado da corrente é menor. O fluxo de elétrons vai ser menor. Falando do termo prático, então nós vamos ter algumas situações em que é necessário eu ter alta resistência para evitar o fluxo e a passagem da corrente elétrica e a influência da diferença de potencial. Então, existem alguns materiais que são considerados materiais isolantes. Eu não posso classificar o material como isolante sem ter a definição da tensão. Eu preciso ter um parâmetro de tensão, porque se nós formos considerar a questão da tensão ou não levar em consideração a diferença de potencial aplicada, então eu não posso classificar o material como isolante. Eu preciso conhecer as suas limitações em relação ao nível de tensão que ele suporta. Então, para a gente classificar um material ou condutor ou isolante, temos que conhecer o nível de tensão que ele vai poder sofrer sem alterar suas características atômicas. Existem alguns materiais que, se você expor ele a um campo elétrico muito intenso, ele vai perder as suas características isolantes. Ou seja, apesar de sua característica ser elétrons, o seu átomo ser estruturado com elétrons muito preso à sua estrutura, mas se eu aplicar um grande potencial, então esse material pode perder as características isolantes, ele pode passar a ser condutor, ou seja, ele vai mudar o seu comportamento atômico e ele pode passar a ser condutor. Então, para se classificar um material ou condutor ou resistivo, é necessário você conhecer a diferença de potencial. A diferença de potencial vai ser essencial para definir se esse material é condutor ou é altamente resistivo ou resiste à passagem da corrente elétrica, é um material isolante que não permite a circulação elétrica, ou um material condutor. Existem alguns materiais preparados que foram selecionados pelas suas características e definidos comercialmente para utilizar em dispositivos de isolação, isoladores, carcaças e estruturas de equipamentos, disjuntores, principalmente suportes isoladores em linhas de transmissão de alta tensão. Então, esses materiais são conhecidos como materiais isolantes, são preparados para garantir altos níveis de resistência para garantir a isolação e ele não sofrer grandes influências de campos elétricos e não alterar a sua estrutura. Voltando para cá, nós temos uma relação matemática que a gente chama de lei de Ohm, que é conhecido por todos que estudam eletricidade. Nós não estamos fazendo uma relação com outras variáveis, como por exemplo a temperatura. Estamos fazendo uma visão muito prática e muito direta sobre a relação entre a tensão, a resistência e a corrente. É muito simples.
só fazendo a revisão, a gente tem que lembrar as unidades de medida. Para você que não está familiarizado, ok? Então, nós temos aqui a letra E, que representa a diferença de potencial, que seria tensão elétrica. A letra V é o volt, é a unidade de medida de tensão elétrica, independente de qual seja a origem. Ok? A letra I representa a corrente elétrica. Se eu apresentar a letra I nesse contexto, eu estou me referindo à corrente elétrica. A letra A me representa a quantidade. Quando eu for falar de quantidade de corrente elétrica, ou seja, fluxo de elétrons, eu vou utilizar a letra E para representar a quantidade. E a letra R representa a resistência elétrica, ou seja, a resistência de material. Para me expressar quantidade, eu uso a letra grega ômega ou OHM, que seria as iniciais de Ohm, ou a lei de Ohm, certo? Que deu o nome a esses conceitos, a esses fundamentos físicos para expressar as relações entre tensão, resistência e corrente elétrica. Muito simples entender esta relação. Então, vamos lá falar sobre os materiais isolantes. Ok? Os materiais considerados isolantes são os materiais cuja sua resistência chega a níveis muito altos, como por exemplo na casa de mega-ohms. Eu selecionei alguns materiais que são comercialmente utilizados e são considerados materiais isolantes. Porém, nós sabemos que não se pode classificar um material isolante quando a gente não conhece o seu nível de tensão ou o nível de tensão que ele pode suportar, que é classificado como E máximo, tensão máxima ou rigidez dielétrica do material. Sabemos que se houver uma excessiva aplicação de tensão ou se esse material for exposto a um campo elétrico muito forte, ele pode perder as suas características isolantes e passar a ser um material condutor. Ok? Na prática, eu tenho aqui alguns materiais, são o amianto, o baquelite, a borracha, a parafina, a porcelana e o vidro. Tem definições de tensão máxima que esses materiais podem suportar. Então eu tenho o amianto. Quantos kilovolts eu posso aplicar sem ele sofrer nenhuma alteração em relação à sua característica isolante? Então, de 6 a 12 kV. Ou seja, a gente está usando um múltiplo de volts, que seria de 6 a 12 mil volts por milímetro. Ou seja, eu também relaciono com o tamanho ou o diâmetro ou o perímetro do material, da peça, ou seja, da estrutura do material. Então, nesse caso, os isolantes, a aplicação, a utilização na prática, vou dar um exemplo, por exemplo, que é isoladores em linha de transmissão, estrutura de disjuntores em média e alta tensão, carcaça de fusíveis e uma série de outras, câmara de extensão de ar nos disjuntores de alta tensão. Então tem uma série de dispositivos que são materiais isolantes, fabricados e construídos com esses materiais. O baquelite ele pode isolar de 10 a 20 kV por milímetro quadrado. Significa que qualquer material desse apresentado, a borracha, a porcelana, o vidro, que é o mais isolante, ou seja, é o material com maior característica isolante, esses materiais, todos eles, se você aumenta o seu tamanho, as suas dimensões, você também aumenta proporcionalmente a sua capacidade de isolação. Sem falar que você também vai estar aumentando a sua qualidade mecânica, ou seja, você pode aplicar esforços mecânicos maior. Não é à toa que nas linhas de transmissão você vê aquelas estruturas de vidro, porcelana e outros materiais semelhantes a esse para promover isolação. Então, a resistividade, a resistência dos materiais vão classificar ele ou como isolantes ou como condutores.
No caso aqui, eu tenho materiais isolantes. Lembrando que, teoricamente, não existem materiais isolantes, desde que você classifique ou defina o valor de tensão máxima que ele suporta. Então a gente não pode classificar o material como se é isolante ou se é condutor, se a gente não conhece as suas características em relação à sua suportabilidade a determinados níveis de tensão. É evidente que tem alguns materiais que, por natureza, já são classificados como isolantes por conta do seu nível elevadíssimo de resistência, na casa de mega ohm. Mas, teoricamente, não é possível a gente classificar se o material é condutor ou se é um material resistivo ou de alta resistência. Existem alguns equívocos, as pessoas, por exemplo, acham que a madeira é um material isolante, sim, mas a que nível de tensão é esse material isolante? A madeira seca é um material isolante, sim, mas a que nível? Então eu vou pegar uma estrutura de madeira, uma haste de madeira e vou encostar no linha de transmissão, considerando que é isolante? Não, porque aquele material aquela estrutura atômica da madeira, se ela for exposta a um campo elétrico muito significativo, então você vai ter uma descarga elétrica, ou seja, uma condução de corrente elétrica sobre a madeira. Então não se pode classificar o material isolante sem conhecer a sua rigidez dielétrica. É necessário conhecer a rigidez dielétrica. Então, no próximo bloco falaremos dos materiais condutores. Okay? Materiais isolantes são materiais que têm nível altíssimo de resistência elétrica. Quero chamar a atenção também e relembrar. Lembrando que a estrutura atômica dos materiais considerados isolantes é formada por elétrons que são presos de forma muito significativa ao seu lado. Não existe, o deslocamento desses elétrons é dificultoso. Mesmo que você aplique uma diferença potencial, eles não se deslocam com facilidade. Okay? Já os materiais considerados condutores é ao contrário. Você tem elétrons livres e esses elétrons se deslocam com muita facilidade. Vamos para materiais condutores. Voltamos com o bloco condutores elétricos, na série de aulas eletricidade básica. Bem, para nós podermos classificar um material como condutor, é necessário a gente compreender aquela característica. Ou seja, os condutores, os materiais que são considerados condutores, são aqueles materiais em que o seu átomo não exerce uma força tão significativa sobre os elétrons que se encontram na última camada, ou seja, esses elétrons eles se deslocam com facilidade de um átomo para outro. Como esses materiais têm essa característica, você tem sempre elétrons em deslocamento, e aí você tem átomos perdendo elétron e tendo uma compensação constante. Isso é característica dos materiais condutores, mesmo se não houver um nível de tensão aplicado. Ele vai ter uma facilidade de movimentar elétrons. Então, se aplicar uma pequena diferença de potencial, você já tem um experimento de elétron com muita facilidade. E, naturalmente, os elétrons já se mantêm em movimento nesses materiais que são considerados condutores. Isso é característica dos materiais condutores. Eu vou falar aqui de resistividade e o contrário de resistividade, condutividade dos materiais condutores, ou dos materiais, na verdade. Porque o que vai classificar o material como condutor ou como resistivo é justamente a sua baixíssima resistência e a sua baixa influência da temperatura. Ou seja, a temperatura não é tão significativa para influenciar nas suas características atômicas. Mas falando desses materiais aqui, é basicamente isso. Eles são formados por átomos que têm facilidade de perder elétron. Os elétrons que estão na última camada são considerados elétrons livres. Então, nesse caso aqui, eu selecionei a prata, o cobre e o alumínio. Por quê? São os três condutores mais utilizados comercialmente. Esses materiais foram feitos alguns testes para definir a sua resistividade específica, ou seja, a resistividade padrão. A prata, qual é a resistividade da prata?
é 0,0160 ohms, ou seja, foi colocado em laboratório um fio com 1 metro de comprimento, com uma secção de 1 milímetro quadrado, se aplicou um definido valor de tensão e se encontrou essa resistência. Ou seja, esse material prata, essa resistividade, ela é em função de 1 metro de comprimento, 1 milímetro quadrado de seção, ou seja, do condutor, e a 20 graus Celsius, uma temperatura 20 graus Celsius, que seria a temperatura ambiente, para você definir esse cara, para você classificar a resistividade padrão do cobre, da prata, ok? Do cobre, 0,0175, também o mesmo conceito. O alumínio, 0,03, também o mesmo conceito. Eu utilizei prata, cobre e alumínio porque são os materiais que hoje é utilizado, é mais comum utilizar por conta do preço e a disponibilidade que tem comercialmente. Na prática, o metal mais utilizado, todos são conhecedores, que é o cobre. O cobre está intermediário aqui, ele é um bom condutor também. Então, mas o melhor condutor de todos é a prata. Para a gente poder fazer a relação de condutividade e resistividade, nós temos aqui essa representação matemática, em que tem o Rho, que é uma letra grega, que o Rho representa a resistividade, e tem o Gama, que é uma letra grega também, que representa a condutibilidade. Um é o contrário do outro, ou seja, eu tenho Rho é igual a 1 dividido por gama, que vai dar a resistividade, que é o meu Rho. Então, resistividade e condutividade, claro, ou condutibilidade é o oposto de resistividade. E resistividade é o oposto de condutibilidade, claro. Então, eu tenho essa relação matemática aqui. Okay? Baixa resistividade, se o condutor é de baixa resistividade, então eu estou dizendo que ele é de alta condutibilidade, certo? Olá, estamos de volta falando de condutores elétricos. Então, nós continuamos falando sobre a resistividade específica e a condutibilidade dos materiais. Por que é importante você conhecer? Nós estamos estudando conceitos práticos e as relações práticas dos fundamentos na eletricidade básica. Você talvez não entenda que isso é importante. Sim, eu preciso conhecer os princípios para saber as limitações e poder entender e dar diagnóstico. A temperatura ela é um agente significativo, ou seja, é uma variável significativa na hora de você dar um diagnóstico. O que acontece? Eu preciso saber que impacto eu vou ter se eu dimensionar um condutor para alimentar um determinado dispositivo, alimentar um determinado receptor, um motor, uma lâmpada, que é diferente a forma de eu visualizar num forno ou a forma de eu visualizar em uma câmara fria, por exemplo. Então eu tenho que ter consciência de que a temperatura vai influenciar na resistividade do meu condutor elétrico. Se ela influencia na minha resistividade, consequentemente a resistência elétrica no meu circuito vai ser maior. Então eu preciso dessa preocupação, que aí vai infligir uma série de coisas. Veja o aspecto. Se eu tiver um condutor elétrico que está ligando uma lâmpada dentro de um forno, a temperatura externa do forno vai influenciar diretamente na resistência elétrica do condutor, porque ele vai mudar as suas características condutoras.
suas características vão mudar totalmente, você vai ter impacto na corrente elétrica. Outro fator é, se a resistência ohmica aumenta, você também tem a elevação de temperatura interna do condutor. Porque se você tem alta resistência elétrica, você tem maior atrito dos elétrons nas paredes dos átomos, nas paredes do condutor, e consequentemente você vai ter um atrito maior e vai gerar maior temperatura também. Então você vai ter uma série de impactos gerados. Então é necessário conhecer para poder aplicar na prática. O que eu estou falando para você agora é um conceito prático. Então é necessário a gente saber por quê, ou seja, tanto a área, a secção, a área do condutor, também como o seu meio físico pelo qual ele está instalado, na área que ele está, vai influenciar. Então é necessário a gente conhecer esses fundamentos para poder nós termos a ciência. É muito automático, às vezes, o dimensionamento de condutores, é muito automático o dimensionamento de muitas coisas no campo da eletrotécnica, da atividade técnica prática, é muito automático. Só que quando se foge do cotidiano, aí se você não tiver a fundamentação, você não vai dar um diagnóstico preciso e não vai compreender por que aquele fenômeno está acontecendo. Então, isto é teoria aplicada na prática. Okay? Então, vou dar um exemplo aqui, vou falar de algumas as relações de temperatura para os condutores, os três principais que eu falei. Você pode estar vendo o material na íntegra, todo digitalizado no site Eletrotécnica Moderna. Assista a aula e releia os assuntos, vai estar lá disponível para você tirar dúvida e alguns exercícios também. Então, eu tenho aqui o coeficiente de temperatura. O que é o coeficiente de temperatura? É um valor definido, que foi definido para até quanto eu tenho a influência da temperatura no meu condutor de prata. Ou seja, a cada elevação, ou seja, a cada 20 graus de elevação, eu vou ter uma diferença de resistividade. Em função de quê? Da mudança da temperatura. Certo? Então, a prata, o seu coeficiente de temperatura é 0,0035 graus, certo? Graus Celsius, graus Celsius, graus Celsius, graus Celsius. Ou seja, a relação é em função da temperatura dada em graus Celsius. São coeficientes fixos, certo? Prata, 0,0035. A relação é com graus Celsius. O cobre, 0,0040. A prata, entre os outros dois condutores elétricos que são os comerciais utilizados, ela tanto é melhor condutora, como a temperatura não é tão influente sobre ela. É importante a gente entender isso, super importante. Então, eu vou estar aí nas próximas aulas, em outra série, que é a série de instalações elétricas, nós vamos estar vendo aí algumas coisas relacionadas a essas questões. Então, eu tenho aí a relação temperatura e condutibilidade vai influenciar. A temperatura vai influenciar na qualidade condutiva do material condutor, do condutor elétrico. Então, eu tenho essa equação, essa expressão numérica que vai me dar a condição de eu calcular à medida que a temperatura muda, certo? A resistividade vai mudar. Então eu tenho aqui, resistividade total. Sim, a resistividade do cobre é 0,0175 ohms a 20 graus Celsius. Mas, se for a 80 graus Celsius, quanto é que vai ser a resistividade? Vai mudar. Essa resistividade vai aumentar. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a resistividade. Ok? Então, eu tenho, para calcular a resistividade total, eu vou ter a resistividade do condutor, que é aquela resistividade padrão. No caso do cobre é 0,0175, certo? O 1 aqui é uma constante, mais alfa, vezes a temperatura em questão, que no caso eu posso dar um exemplo aqui, vamos dizer que a minha temperatura
ambiente aumentou para 80 graus e a temperatura no condutor é 80 graus. Então já não vou considerar mais a mesma resistividade, porque a resistividade padrão do condutor é em função de 20 graus Celsius. Agora eu estou falando de 80 graus Celsius. É justamente isso que eu vou estar calculando. É a resistividade total, considerando a mudança de temperatura. Então eu vou ter a temperatura em questão, que é os 80 graus, menos a temperatura padrão, que é meus 20 graus. Quem é alfa aqui? Alfa é o meu coeficiente de temperatura. No caso da prata aqui, nós teríamos 0,0035. Então, aí eu teria o resultado de resistividade total, considerando a mudança de temperatura. Isso é importante? Super importante. Nós, na prática, não é comum nós aplicarmos, dependendo do nível e a esfera de responsabilidade técnica que você esteja, não é comum aplicar. Como eu falei, é muito automático os dimensionamentos, porque geralmente o pessoal segue um padrão. Mas quando foge do que é do cotidiano, é necessário aplicar esses fundamentos. Então a gente está falando de resistividade de materiais condutor. A resistividade. Não estamos falando ainda da estrutura ou o condutor com sua estrutura formada. Estamos falando de resistividade de materiais, de prata, de alumínio e de cobre, os três que eu usei como principal. No site vai estar lá mais alguns detalhes sobre esse assunto aí. Ok? Vamos para o próximo bloco. Seguiremos falando ainda de condutores elétricos. Até a próxima. Vamos lá. Voltando, falando de condutores elétricos, então nós temos uma afirmação que é de extrema importância. A resistividade é tanto maior quanto maior for o comprimento do condutor, ou seja, a distância entre os pontos de diferente potencial interligados vai influenciar diretamente na resistividade do material. Então, eu tenho uma relação matemática muito simples e muito prática que nos permite fazer, calcular a resistividade ou a resistência, na verdade, em função também da distância. Então, nesse caso aqui, ó, eu teria a resistência é igual a comprimento, distância, L, vai representar a minha resistência, dividido pela seção do condutor, ou seja, eu tenho aí os dois fatores, comprimento, ou seja, eu vou calcular a resistência total do meu condutor considerando uma distância, certo? Agora uma nova distância, sei lá, 200 metros, 300 metros, 400 metros, eu quero calcular a resistência desse condutor, considerando 200 metros. Então eu devo fazer o quê? Eu devo conhecer a distância em metros, eu devo conhecer a secção do condutor, ou seja, a bitola do condutor em milímetros quadrados, ok? E devo também conhecer a resistividade do condutor. Para mim conhecer a resistividade, eu tenho que usar aquela formulazinha anterior para poder calcular a resistividade do condutor, do material que está em questão. Ou seja, para ficar mais prático, mais claro. Eu tenho um fio de cobre, ok? Então eu sei que meu fio de cobre ele tem uma secção de 2,5 milímetros, ok? Vou fazer uma ligação com a distância de 200 metros. Como é que eu devo calcular a resistência total desse condutor? O que é que eu tenho que considerar? Vou ter que considerar a resistividade dele, levando em consideração a temperatura real que vai aparecer, não a temperatura padrão, que é 20 graus, que está relacionada à temperatura padrão do condutor, mas você tem que considerar a temperatura do momento, a temperatura que provavelmente ele vai ficar exposto, certo? Então você calcula primeiro a resistividade
considerando a provável temperatura que ele pode chegar, certo? Aquele condutor. Fora isso, você vai considerar a distância, ok? E a secção ao quadrado do condutor. Fazendo esse cálculo, você vai encontrar a resistência total desse condutor no circuito, ok? Aí a gente traz para cá. Vamos lá. Eu tenho a secção do condutor. A secção do condutor, se eu aumentar a bitola, ou seja, aumentar a dimensão, tamanho seccional do condutor em milímetro quadrado, eu vou ter uma redução na resistividade, certo? E olha, preste atenção. Se eu aumentar aqui a bitola do condutor, eu vou garantir que mesmo a distância sendo constante, eu vou garantir a redução da resistência total desse condutor. No final, eu vou ter uma resistência menor. Então, para me compensar a resistência desse condutor, eu preciso aumentar a bitola. Okay? Então, aumentando a bitola, consequentemente, eu vou estar garantindo uma melhor condutibilidade, um melhor fluxo de elétron nesse circuito. Certo? Então, aí onde vem os fundamentos práticos. Por que eu tenho que aumentar a bitola do meu condutor à medida que eu distancio a carga da fonte? Porque é necessário para baixar a resistividade ou aumentar a condutibilidade do condutor ali em questão. Outro ponto que nós poderíamos, para compensar a elevação da resistividade, é garantir uma estabilidade na temperatura ou baixar a temperatura. Mas geralmente é comum nós fazermos o quê? Na prática, aumentarmos a bitola do condutor para garantir uma menor resistência elétrica. Viu como é fácil a gente entender os conceitos práticos? Quer continuar vendo conceitos práticos, fundamentos teóricos e a relação prática? Venha na próxima aula. Assista a próxima aula e nós continuaremos falando sobre condutores elétricos, resistência elétrica, corrente elétrica, tensão elétrica e aplicação prática. Vai melhorar, vai ficar muito melhor. Dê um joinha, confirme aí se gostou da aula. Até a próxima. Estaremos aí continuando a nossa série de eletricidade básica. Posteriormente, em paralelo, farei algumas aulas sobre instalações elétricas no geral, observações sobre instalações elétricas industriais, comandos elétricos. Aguarde. Veremos aí nas próximas aulas, posteriormente. Acesse o site www.eletrotecnicamoderna.com. Acesse o nosso blog, interaja, esteja conosco. Tem uma biblioteca com muito material disponível para você consultar. Estiver estudando, qualquer escola eletrotécnica, algum curso relacionado, use o nosso material para